De tudo um pouco. Um oferecimento CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. A imagem eu queria que colocasse aí sobre os direitos dos trabalhadores. Põe na tela, por favor. Pagamento do valor da rescisão. Isso. O que seria a rescisão, né? E aí, para explicar o pagamento. A legislação ela prevê uma reparação ao trabalhador quando o contrato de trabalho ele é rompido. Sim. Quer seja pela própria vontade ou pela vontade da empresa. Certo. Então, sempre que o contrato de trabalho chega ao fim, por vontade de uma das partes, são devidos direitos trabalhistas, como uma espécie de compensação à força de trabalho dispensada, sim, aos trabalhos realizados, né, ao cumprimento das atividades. E nesses casos, quando o trabalhador é mandado embora, quando certo, ele é dispensado, ele faz jus ao 13º proporcional, férias proporcionais, eventuais férias simples que ele não tenha gozado, que ele não tenha usufruído, além de saldo de salário, ou seja, aquele valor remanescente que ele deveria ter recebido pelos dias prestados de trabalho, e o aviso prévio. Então ele faz jus a estes direitos que deverão ser pagos até o 10º dia após a sua dispensa, e isso é importante destacar porque a legislação mudou a respeito disso. Hoje, o prazo para cumprimento de todas as obrigações rescisórias é de 10 dias, não só para o pagamento, mas para a entrega das guias, para baixa na carteira, 10 dias. Né? E também no caso em que o trabalhador pede demissão, ou seja, ele decide pôr um ponto final no contrato, é devido a ele 13º proporcional, é devido a ele férias, eventuais férias simples que ele tem que usufruir, saldo de salário. No entanto, nesse caso, se a empresa tiver algum dissabor, algum prejuízo em virtude da decisão do trabalhador em romper imediatamente o contrato, ele tem que pagar à empresa um aviso prévio, no valor de um salário. Né? Temos ainda a modalidade de dispensa por justa causa. Sim. Então, isso é quando o trabalhador ele incorre, ou a empresa incorre numa falta tão grande que não é possível mais que o contrato de trabalho seja mantido entre eles. Sim. Então, é o que a gente chama de justa causa. Aí, nesse caso, ele só faz jus... Perdeu o vínculo, quebrou a aliança. Perde o vínculo, quebrou o cristal e não há como mais... manter essa relação. Isso. E aí, nesse caso, ele faz jus somente ao saldo de salário e eventuais férias proporcionais que tenha conquistado. Só para deixar claro, quando o trabalhador ele é demitido, ou seja, quando o patrão decide dispensar o trabalhador, ele ainda faz jus a uma indenização no valor de 40% dos saldos do FGTS. Certo. Isso está previsto na Constituição. E o empregador tem que pagar este valor junto com as verbas rescisórias. Tem mais um outro direito que eu queria que colocasse na tela, enquanto isso para a gente ir tirando, né, as nossas dúvidas. O saldo de salário, que foi comentado. A gente acabou de falar, que é o valor remanescente. Próximo. Aviso prévio, indenizado ou trabalhado. Isso. O aviso prévio ele pode ser indenizado ou trabalhado. O que significa isso? Ao decidir empregado ou empregador em romper o contrato, em botar um fim ao contrato de trabalho, se assim o faz imediatamente, significa que o aviso prévio vai ser indenizado. É uma ficção, é como se somássemos mais um mês ou mais alguns dias ao seu contrato de trabalho, para que então ele possa, nesse período, né, em igual período, buscar sua recolocação no mercado. No caso do aviso prévio trabalhado, certo, né, ele continua a prestar serviços, no entanto, poderá optar o trabalhador ou a sair 2 horas mais cedo todos os dias ou se ausentar por 7 dias ao longo desse período. Só um detalhe, desde 2011 existe a figura do aviso prévio indenizado proporcional, pelo qual a empresa que decide
botar um ponto final no contrato, decide dispensar o trabalhador, ela tem que pagar proporcionalmente a ele esse período. Significa que 1 ano, 30 dias. A cada ano somado ao contrato de trabalho, somamos mais 33 dias até o limite de 90. Então, se o sujeito trabalhou 5 anos, certo, ele vai ter 30 dias por conta de 1 ano trabalhado, sim, e outros 12 dias pelos outros 4 anos que trabalhou, computados aí 3 anos a cada um desses serviços prestados. Tem mais um outro direito também? Coloque, por favor, no ar. Férias e adicionais constitucionais de 1/3. Sim, as férias aquelas férias que não foram usufruídas ao longo do contrato de trabalho, bem como aquelas férias que deveriam ter sido usufruídas no prazo de 1 ano após a conquista desse direito e também não foram, deverão ser pagas no instante da rescisão contratual. As férias vencidas, digamos assim, elas têm que ser pagas em dobro. Então, elas têm que ser pagas, o seu valor tem que ser pago em dobro, assim como em dobro o terço constitucional. Aquele período em que o trabalhador ainda estava a prestar os seus serviços, que durante 1 ano, para conquistar as férias, e embora não tenha alcançado 1 ano de serviços prestados, essas férias proporcionais elas serão pagas também acrescidas de 1/3. Tem mais um outro direito? Coloca na tela, por favor. 13º salário. 13º salário, ele é pago proporcionalmente na rescisão, né, a cada mês trabalhado. Então, 1/12 por mês trabalhado ao longo do ano. E o 13º integral paga-se ao final do mês, a primeira parcela até o dia 30 de novembro, a segunda parcela até o dia 20 de dezembro, ou se a convenção ou acordo coletivo prever outra data para tanto. Mas de certo é que o 13º proporcional é pago junto à rescisão a calcular-se 1/12 por mês trabalhado. Tem mais 4 direitos que eu queria que passasse, e um é Fundo de Garantia, que é o FGTS, sim, você até comentou, tem mais um outro, multa de 40% sobre o saldo do FGTS, guias para o seguro-desemprego e obrigação de homologação da rescisão. Vamos falar de trás para frente, porque é uma novidade introduzida pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467. Desde 11 de novembro de 2017, não é necessário mais, segundo a lei, a homologação da rescisão contratual, o que não significa que a rescisão contratual ela deve ser feita de maneira cristalina, ela deve ser feita de maneira transparente, e o trabalhador tem que ter ciência de todos os valores que está recebendo e que eventualmente está deixando de receber ou porque não recebeu. Então o empregador ele tem que continuar a prestar essas informações ao trabalhador no instante da rescisão. Não faz mais no sindicato, só fará a homologação nos sindicatos se as partes assim convencionarem, quiserem, ou se houver previsão em acordo de convenção coletiva. Certo. Como, por exemplo, recentemente os professores introduziram em sua convenção coletiva a necessidade de homologação da rescisão contratual no sindicato. Então, nesse caso, ainda persiste tal obrigação. No caso do FGTS, o FGTS é tipo uma poupança, no qual 8% do valor do seu salário é depositado nesse fundo, nesse FGTS. A princípio destinado para um sistema, para o custeio do sistema de habitação, mas hoje a gente sabe que o trabalhador utiliza muito mais como uma poupança, né? Quando o trabalhador ele é dispensado, ele é mandado embora, ele pode fazer o levantamento desse fundo de garantia que, em virtude da indenização que a Constituição assim prevê, tem que ser acrescido de mais 40% sobre este saldo. E seguro-desemprego. Seguro-desemprego hoje tem regras específicas e, no caso, para aqueles trabalhadores que laboraram por mais de 18 meses consecutivos, eles farão jus ao benefício. Hoje, o que a lei prevê é que, ao invés das guias serem emitidas, a própria empresa
faz a marcação, né, o agendamento do trabalhador para a retirada do seguro-desemprego, para o gozo do seguro-desemprego junto ao Ministério do Trabalho. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.